Estamos acompanhando o seminário que tem como tema a versão dos trabalhadores sobre a situação econômica do Estado. Vamos conversar com o presidente do AFOCEF Sindicato, Carlos Demartini Duarte, que está participando de um painel Alternativas Econômicas para o Estado. Tudo bem, Demartini? Nos fale então a respeito deste seminário que está tratando de uma situação bem importante para o nosso Estado. Antes de mais nada, parabenizar os organizadores, pois é uma pauta que unifica as entidades servidores públicos do Rio Grande do Sul. Isso tem um grande mérito. Hoje eu estava aqui conversando com lideranças sindicais de diversos matizes ideológicos que estão juntos nessa empreitada, até porque nas dificuldades é que surgem as oportunidades. Nós devemos aprofundar esse debate que se estabelece hoje. A raiz de tudo, para mim, está no sistema tributário brasileiro, onde só os pobres e assalariados pagam imposto. E mesmo assim, a sonegação de impostos no Brasil, ela perfaz 514 bilhões de reais. Assustador. Né? Isso não sou eu que afirmo, é o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, e onde tiveram uma iniciativa maravilhosa com sonegômetro. Então nós temos que debater as questões a nível nacional, mas principalmente aqui do estado do Rio Grande do Sul. Essas fraudes fiscais que nós temos acompanhado, elas não são pontuais, elas são estruturais no Rio Grande do Sul, são recorrentes, né? É um estado produtor de leite que bota ureia, formol e água contaminada no leite. Agora, a segunda fase dessa operação, leite compensado, descobriu-se que o queijo também era feito com leite podre. E assim todos os derivados, não é? E assim todos os derivados. Tivemos também um escândalo, semana passada, de uma indústria de pescado, sonegando R$1 milhão. Tivemos há 10 dias atrás, em Santa Cruz, no Sinditabaco, estabelecendo uma discussão com a categoria, né, das empresas acerca do contrabando. E o contrabando aqui, o Rio Grande do Sul é o principal produtor, 93% do fumo brasileiro é produzido no estado. O contrabando de fumo paraguaio de 2013 para 2014 aumentou 50%. Nós temos prejuízos na ordem de 115 milhões de reais por conta somente do contrabando de cigarro paraguaio. Tem incentivo do governo paraguaio, na principal fábrica de cigarro paraguaio é do presidente do Paraguai. A alíquota lá dos impostos atinge 13%, a carga é 66%. E por que é alta a carga tributária sobre o cigarro? Porque o cigarro traz malefícios à saúde. E quem cuida da saúde é o Estado. Ou seja, as pessoas vão consumir cigarro contrabandeado e quem vai pagar a conta é o Estado brasileiro. E quanto a isso, não. Ontem foi feita uma apreensão lá em Santana do Livramento, uma carreta, com 4 milhões de carteiras de cigarro. 4 milhões de carteiras de cigarro. Trafegou o estado inteiro sem fiscalização. Então, o que nós queremos com essa discussão... O que é feito a partir dessa apreensão? Só uma curiosidade. É remetido à Receita Federal e à Polícia Federal, né? Ao perdimento do veículo e há instaurado um processo, né? Que vai criminalizar quem? O transportador. Os donos da mercadoria são, né, sempre desconhecidos, como sempre. Então nós vemos assim, dia a dia aqui no Estado, ações da nossa Receita Estadual que provam que é uma grande sonegação. Tivemos agora a questão do arroz de uma empresa familiar, que é uma verdadeira quadrilha, que há 20 anos sonega 125 milhões de ICMS sonegados. Desses, 85 já estavam em dívida ativa. E daí uma autoridade, né,
do Estado diz: se continuarem sonegando, poderão ser presos. Poderão. Poderão ser presos. Mas, Demartini, na tua avaliação, qual a busca para apontar caminhos que supere a crise financeira do Estado sem prejuízo ao serviço público? Por ser servidor da Receita Estadual, eu vejo que a questão deva muito se pautar na questão da fiscalização. Sim. Né? O sistema tributário ele é perverso, ele atinge o consumo, basicamente, e a renda dos trabalhadores. E mesmo assim, o Estado não fiscaliza, né? Os trabalhadores assalariados pagam imposto na hora de adquirir seus produtos, só que esse imposto não é repassado para o Estado. Então, olha o prejuízo que o trabalhador tem duplamente, né? Ele paga o imposto, mas não recebe o serviço público na mesma medida. Por outro lado, nós temos outras questões, né, de evasão fiscal, as isenções fiscais aqui nos estados, né? Dizem que o déficit seria de 5 bilhões, né? Bom, só de isenção fiscal, anualmente, são 13,1 bilhões de reais ao ano. E nós nos debruçamos, né, com maior profundidade sobre esse estudo e vimos que 60% dessas isenções fiscais estão numa linha reta de Porto Alegre até Caxias do Sul. 60%, principalmente nas indústrias que visam a exportação. Ou seja, a isenção fiscal tu utiliza em regiões deprimidas economicamente, socialmente, com o sentido de alavancar o desenvolvimento daquela região. Ora, e as isenções fiscais no Estado, elas servem o quê? Para angariar votos. São locais onde tem uma maior densidade eleitoral. Este seminário esperamos que sirva para que realmente alternativas sejam encontradas, né, para a economia do nosso estado, já que vários sindicatos estão presentes. Então desejamos um excelente evento e bons resultados. Eu tenho certeza disso e por isso que eu teço todas as loas aos organizadores e nós temos uma posição muito clara acerca dessas questões, tanto que a partir de segunda-feira nós estamos colocando encartes nos jornais de grande circulação desse estado, debatendo essas questões. E reafirmo, são nas dificuldades que surgem as oportunidades. Nós temos a obrigação de passar a limpo essa situação. Nós não podemos, como servidores públicos, sermos acusados dessa situação. Não é verdade. Não é verdade. Eu trouxe o caso das isenções fiscais. Poderia tratar com maior profundidade da questão da sonegação. Sim. Do nosso principal imposto, né? Mas eu creio que esse debate é muito bem-vindo ao estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. Muito obrigada e parabéns pela participação aqui neste tão importante seminário. Obrigada. Agradeço e gostaria que acompanhasse o painel, né? Que vamos acompanhar, com certeza. Vamos fazer hoje à tarde. Okay. Um abraço. Grande abraço. Josué Martins, presidente do CEAP, que é um dos organizadores deste evento, que tem como tema a versão dos trabalhadores sobre a situação financeira do Estado. É um tema muito importante, muito pontual. O que nos tem a nos dizer a respeito deste seminário? Na verdade, o seminário está sendo uma construção de um conjunto de entidades, de servidores do Estado, apoiado por diversas centrais sindicais, portanto, tem aqui um público que alcança tanto os servidores públicos como trabalhadores em geral do Estado do Rio Grande do Sul, preocupados com a situação financeira do Estado. Eles, no caso, representam todos os trabalhadores, é isso? Isso, exatamente. Essa que é a intenção do seminário, né? Particularmente o CEAP está representando a União Gaúcha em defesa do serviço público, em defesa da Previdência Pública e Social. E a ideia aqui é poder oferecer alternativas à visão que vem sendo posta pelo governo do Estado para o enfrentamento da situação financeira pela qual passa o Estado do Rio Grande do Sul. Josué, esta crise financeira do Estado deve exigir um longo tempo de ajustes, como o controle dos gastos públicos, por exemplo? Na verdade,
vai exigir um longo tempo de ajustes, porque nós temos problemas estruturais no Estado que precisam ser resolvidos, né? Mas o que nós vamos procurar oferecer aqui para a comunidade, são ajustes mais imediatos e que podem trazer um alívio para a situação financeira, né? É preciso dizer que não é possível atacar apenas as questões estruturais, né? Essas precisam ser atacadas e precisam ser enfrentadas com coragem, porque muita coisa precisa ser ajustada, mas existem algumas iniciativas que podem ser tomadas presentemente e que podem nos dar algum fôlego do ponto de vista financeiro para o Estado, né? É disso que nós vamos tratar hoje à tarde, né? Essas entidades, em especial da área fazendária do Estado, vão estar presentes na mesa. Nós, representando o Tribunal de Contas do Estado, também estaremos ali. Bueno, a ideia é poder efetivamente apresentar soluções e, diferentemente do que vem sendo dito, né, soluções que não recaiam exclusivamente sobre os servidores do Estado, né? É preciso fazer ajustes, só que é preciso dizer também que os servidores do Estado vêm passando por um largo período em que tem tido pouca recomposição dos seus salários. No último governo tiveram alguma recomposição e isso vem sendo destacado como o grande problema do Estado, quando na verdade não é e não pode ser. O Estado é um prestador de serviço por essência, né? E como prestador de serviço é natural que boa parcela do seu orçamento seja despendido com a remuneração daqueles que prestam o serviço, que são os servidores públicos. Que bons resultados sejam alcançados, então. Muito obrigado, um ótimo evento. Muito obrigado. Vamos conversar com o vice-presidente do AFOSEF Sindicato, Gilberto da Silva. Gilberto, este painel que está em andamento, Alternativas Econômicas para o Estado, é de suma importância neste momento em que nós estamos vivendo, Rio Grande do Sul principalmente. É verdade, nós estamos sempre discutindo as finanças estaduais e cada ciclo, cada momento que começa uma nova administração no Estado, parece que começa toda uma realidade nova que não é uma realidade nova. O Estado vem enfrentando dificuldades há muito tempo. O que se procura, e que agora nós estamos vendo os movimentos sindicais e as uniões de funcionários trabalhar numa outra ótica, que é não apenas tentar a defesa do direito do trabalhador como uma forma de defender um privilégio. Não, os direitos dos trabalhadores foram conquistados há muito tempo e devem ser mantidos, porque é o funcionário público que mantém o Estado. O funcionário público não muda a cada 4 anos, o funcionário público não gasta demais e o funcionário público não traz ônus demais para o Estado. O funcionário público é o responsável pela prestação do serviço de qualidade, isso que tem que ser analisado. E a partir do momento que você diz assim, as alternativas econômicas para sustentar a administração do Estado, o AFOSEF Sindicato já se preocupava disso há 2 anos, antes de começar o processo sucessório no Estado. Nós estivemos visitando vários estados, trouxemos alternativas para isso e fizemos um painel muito parecido com esse, em março, na Assembleia Legislativa, onde nós discutimos as alternativas econômicas, não na questão propriamente dita de melhorar a economia do Estado, porque isso entra num painel nacional, um painel de economia, de plano macroeconômico, mas a questão fiscal. Como aumentar a receita do Estado? Como conseguir que o Estado mantenha o serviço público de qualidade para a população? Se discutir segurança pública, se discutir educação, se discutir a situação de cada cidadão, as necessidades de cada cidadão é importante. Mas o Estado tem que suprir isso, e tem que suprir isso com material de qualidade. E nós fizemos uma revista do nosso último Cefaz Debate, onde consta ampliar a receita sem aumentar impostos. E entra dentro dessa política de hoje, nós vamos participar em vários painéis. Hoje o que acontece? Nós estamos com o nosso presidente Carlos Demartini, é um dos debatedores. Sim. E nós temos a mesma proposta. Se o Estado não mudar a política fiscal, se o Estado não mudar a estrutura da sua receita estadual, que passe para o controle da sonegação, em vez do controle virtual dos contribuintes, não que isso não é importante, é claro que é importante você fiscalizar, manter um controle virtual, até porque as modernas máquinas, o sistema de monitoramento eletrônico permite isso. Mas nós temos que controlar a sonegação fiscal.
Isso é o principal objetivo e é isso que nós vamos defender hoje aqui e vamos defender em todos os fóruns que a gente tiver a oportunidade. Seria necessário também, na tua opinião, uma reengenharia nas finanças do Estado para a busca do equilíbrio entre receita e despesa? Sempre que se discute a difícil momento do Estado, se discute a despesa. O Estado é um prestador de serviço. O Estado não pode ter superávit fiscal como forma de poupança, porque se ele estiver economizando excessivamente, ele não está prestando serviço de qualidade. Hoje nós temos segurança pública, precisa de pessoal. Você não consegue fazer educação à distância para a massa ou para uma criança de 5 anos. Você precisa aquela educação presencial que tem o professor dentro da sala de aula. E isso ele eleva os custos do Estado e isso é uma necessidade do Estado. Nós temos que discutir se o Estado está cuidando das suas finanças, tanto na despesa como na receita. Se hoje a sonegação é maior do que era há anos atrás, se hoje o contribuinte que tem um estabelecimento regularmente registrado, que compra só com nota fiscal, não está sofrendo a concorrência desleal de um outro estabelecimento que faz todo um projeto de sonegação, trazendo um prejuízo direto para as duas partes. A população que não recebe o retorno porque o dinheiro não entra. E o contribuinte que contribui não pode contribuir porque sofre uma disputa de custos ilegal pela sonegação de impostos. Eu acho que o AFOSEF está trazendo essa outra matriz de discussão. Nós temos que discutir a despesa, nós temos que discutir a situação financeira do Estado também pela receita. E uma fiscalização é muito importante. Obrigada, sucesso para o evento. A gente sempre espera que eventos como esse tragam respostas para a sociedade e vai sempre lutar por isso. Tomara que traga mesmo. Ok, muito obrigado. Também participando deste seminário, Niro Afonso Piper, secretário-geral do AFOSEF Sindicato. Este assunto está sendo muito debatido, que é o tema principal do debate que está em andamento, que são as alternativas econômicas para o Estado. Tu pode nos falar a respeito, Piper? O Estado sempre foi um Estado pujante, continua um Estado pujante. E, inexplicavelmente, o Estado arrecadador, ele não consegue dar conta de uma boa parte das despesas e também há uma atribuição das responsabilidades, muitas vezes demasiada, nas costas dos servidores. Então, hoje se debate, mais uma vez, as alternativas. Não é o primeiro evento nesse sentido, mas esse é um evento com bastante participação e com todos os servidores. Na verdade, existem, sim, alternativas e, inclusive, alternativas dos modelos tradicionais de buscar a receita, que é combater a sonegação. Essa é a nossa vocação como técnicos tributários e pensamos que esta é, sim, uma alternativa de melhorar as finanças do Estado, sim, um combate sério, um combate integrado, um combate com vontade de incidir nos maus contribuintes para que se equilibrem as finanças do Estado e que o Estado possa cumprir com as suas obrigações, inclusive aquelas com os servidores. Pois é, também está sendo debatido alternativas para superar a crise sem prejuízo aos servidores públicos, aos seus direitos, enfim. Na verdade, existe, mais uma vez, projetos que vêm em prejuízo dos servidores, mas que em termos de retorno e de equilíbrio fiscal representam muito pouco. Falo, por exemplo, do fim da concessão de licenças-prêmio e a substituição por uma licença capacitação que pelo projeto parece ser às custas do servidor. Mas em relação à finança estadual, ele não mexe nada, porque o servidor vai continuar com o direito de estar afastado e, a bem da verdade, o servidor e os seus benefícios que ele detém, que lhe foram concedidos pelos governantes, ele faz parte do pacote de quando alguém opta por ser servidor público. Esse pacote veio pronto, esse pacote foi aceito e inclusive foi uma opção do servidor diante de todos os benefícios que ele teria de não ficar na iniciativa privada e sim vir servir ao Estado. Então há até uma certa deslealdade em se retirar no meio do caminho o benefício, sem, contudo, inclusive
ter vantagem financeira para o próprio Estado. O servidor, ele tem sim vontade de contribuir, possibilidade de contribuir, deve contribuir mais uma vez, mas deveria contribuir apenas com o seu trabalho, com o seu esforço e não com um esforço acima desse. Ok, muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado pelo espaço. Guilherme de Castro Campos, vice-presidente da Febrafisco, também está aqui participando deste seminário, cujo tema principal é a versão dos trabalhadores sobre a situação financeira do Estado. Guilherme, muito prazer em te receber novamente no programa. O que tu pode nos dizer a respeito deste tema? Boa tarde, Momento Jurídico. Realmente é um tema palpitante que a AFOSEF realizou um evento há alguns meses atrás também sobre a situação financeira do Estado e claro que também eu acho que o governo do Estado não pode ficar pensando que o único viés são cortar direitos dos trabalhadores. Eu acho que temos que ver sobre o ângulo do trabalho, das propostas a serem apresentadas, das inovações das oportunidades a serem criadas, né? Eu acho que há muito o que fazer no nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o trabalho em cima da fiscalização, do controle dos sonegadores, eu acho que as isenções fiscais têm que ser discutidas e não simplesmente tirar alguns direitos dos trabalhadores, cortar salários, algumas questões de atrasar também folha de pagamento. Acho que temos que ver a situação financeira do Estado sobre o ângulo não do prejuízo ao servidor público, mas em trabalhar com o servidor público para que ele possa ser um elemento importante de que o Estado possa encontrar um novo caminho do Rio Grande do Sul. Isso os servidores estão aqui presentes, querem propor sugestões ao governo do Estado e também propor sugestões à sociedade gaúcha para que se possa encontrar as soluções que tanto necessita o Rio Grande do Sul. As alternativas não econômicas devem ser encontradas. De que maneira, na tua opinião, é o caminho mais fácil? Eu acho que o caminho mais fácil não é simplesmente cortar despesas. Eu acho que temos que investir nas receitas do Rio Grande do Sul. Eu acho que temos que pensar a Secretaria da Fazenda, a Receita Estadual, pensar uma forma que encontramos uma solução daqui todos possam pagar o imposto, que esse imposto seja mais justo para todos também. E não um aumento de carga tributária, não um aumento de impostos, mas um aumento do trabalho e da participação de todos, para que a carga tributária seja menor, mas que todos possam contribuir e que o Estado possa oferecer serviços públicos também de melhor qualidade. Correto. Uma satisfação te reencontrar. Um abraço, Guilherme. Obrigado pela participação, mais uma vez é um prazer participar do Momento Jurídico. Nós vamos ficando por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.